Senhoras e senhores, fala o Mestre Kai. Hoje vamos reagir em uma do Last Flash. E sim, faz 4 anos que essa música tá no ar, que é a Elise de Atena, Lost Canvas. Que, mano, é meu anime favorito, é meu anime favorito. Tinha na Netflix, tem até mangá sobre isso. Tem mangá spin-off, que no caso é o guide do Lost Canvas, que eu gosto pra caramba, tem 3 volumes inclusive. E pra você que gosta do Lost Canvas, pra você que gosta de personagens icônicos que bate muito e remete muito com o CZ clássico, se inscreve, deixa o like, compartilha, até mesmo comenta aí embaixo, sugestão para o próximo vídeo. E vamos nessa, porque tem um monte de personagem aqui que eu nem sabia que tinha um nome parecido. Last Flash, Double B, Product, Xion, velho, Xion, o Xion de Ares. Ele já aparece lá no Cavaleiro do Zodíaco, a saga de Hades, que, mano, ele foi o mestre do Oco de Libra, aquele que possivelmente é o mestre do Shiryu, o dragão, que, velho, pra mim, eu pensando que o Xion de Ares, ele não existia, mas, pra mim, quando eu vi o Lost Canvas pela primeira vez, eu fiquei, não é possível, não é possível. Xion de Ares, ele existe no Lost Canvas? Aí eu vi e fiquei, não é possível, não é possível. E outra coisa, a habilidade do Xion de Ares é a mesma coisa que do Mu de Ares, que no caso, a Muralha de Cristal, até mesmo... eles não tem cerca... do pó de estrelas, que no caso é muito boladaço. Mano, pra ele ser um cavaleiro de Hades, ele também restaura armaduras que já estavam quebradas, já estavam muito fragilizadas. No Ômega já mostra o que de Ares, que também é o sucessor do Mu de Ares, mas é só um spin-off, já mostra isso. E se você quer assistir o Cavaleiro do Zodíaco Ômega, tá no YouTube, é só você pesquisar que você vai entender o que eu tô falando. Aldebaran, velho. Aldebaran. E não é aquele Aldebaran que meio que deu um sarrafo no Seiya, no Shiryu, no Yoga, Shun. Não, esse é outro Aldebaran que na verdade tem o mesmo nome. Só que na verdade esse aí é o Rasbin de Touro. Que, velho, esse aí possivelmente tem a habilidade do Aldebaran de Touro? Tem sim, tem a mesma habilidade do Aldebaran de Touro, que é o Gran Chifre. E entre outras habilidades, mas continua sendo um Cavaleiro de Ouro de Touro, continua sendo, não deixa de ser, velho. Eu lembro que a luta dele contra o Cagarro lá de Asas de Fúria, mano, literalmente, ele tentou lutar ao máximo que pôde contra o Cagarro, uma das estrelas negras de Hades, que aquilo ali foi show de bola, velho. Mas por mais que ele lutou, por mais que ele fosse o segundo Cavaleiro de Ouro mais forte de Atena, ele morreu de pé. Ele morreu de pé, assim como o Aldebaran morreu de pé defendendo a segunda casa de Touro, que foi lá na saga de Hades, velho, contra o Papillon. Bom, que aquilo ali foi incrível, velho. Velho, se no Cavaleiro do Zodíaco o original tem cerca do Saga e o Canon,
Ano de Gêmeos. Aqui é o contrário. Aqui tem literalmente dois que eu não sabia quem era, mas, cara, aqui possivelmente ou metaforicamente tem o Defeteros e também o Magaren, que no caso de Gêmeos, que literalmente é muito incrível, porque um tá defendendo o santuário e o outro tá na Inakenon, que na verdade eu nem sabia, mas eu li no mangá e foi ele responsável pelo treino do tema de Pégaso, que é o antecessor do Seiya. Eu só li isso e fiquei, não é possível, não é possível, não é possível. Manigold de câncer, velho. Manigold de câncer. Eu sei que geral de vocês odeia a Máscara da Morte. Eu sei que vocês detestam aquele cara. Tem também outro personagem de Icaro Zodíaco Ômega que também é cara de câncer, que eu detesto pra caramba. Mas o Manigold, ele simplesmente é sarcástico, ele gosta de zoar. Ele também acabou com o espectro, mandou pra baleia, até mesmo matou o Deus da Morte Thanatos, coisa inédita que você só vai ver em Cavaleiro Zodíaco, Lost Canvas, não vai ver em nenhum outro mangá, não vai ver em outro anime, só vai ver nesse, velho, só vai ver nesse, porque aqui é diferente. Onde é? Onde é que você vai ver a Máscara da Morte acabando de ver com Thanatos? Não vai ter isso. Aioros, velho! Aioros de leão! Eu sei que no original é Aiolia ou até mesmo Aiora de leão, mas aqui é Aioros de leão, o antecessor do Aiora, que na verdade é muito bom porque ele tem a mesma habilidade que no caso Relâmpago de Plasma, Trovão de Plasma, Esfera de Plasma, Fúria do Leão, que na verdade são habilidades muito exclusivas dele, só do mangá e também no anime, mas ele nunca apareceu no anime, só apareceu no Gaiden, que pra mim é muito bom porque esse personagem lembra muito a Ioria, só que se você bater o olho vai ver que ele lembra muito a Ioria, só que essa versão antiga. Peraí. Se ele vai reacionar o golpe do oponente com o dobro de pressão, então já posso dizer aqui que se você atacar ele com 60 vezes o dobro do ataque dele, então ele vai mandar o dobro de ataque com mais pressão. Pois que eu entendi. Mano, épico. As mitas de virgem, ele lembra muito o Chakra de Virgem? Lembra muito. Mas ao contrário do seu sucessor, que no caso o Chakra de Virgem, que alcançou a iluminação, ele meio que deu a vida para acabar com os espectros e depois disso, eles não podem mais renascer, não podem mais ressurgir se o Hades não estiver mais vivo, Pandora ou quem quer que seja. Porque se ele deu a vida para fazer isso, então nada mais vai ser feito. Cara, eu acho incrível o Lost Canvas, porque é meio que um anime mangá que você já bate o olho e vê que tem personagens semelhantes e outros que já vai ser direcionado para outra coisa. Mas aqui não, é inédito porque é um sacrifício que nem aparece no Cavaleiro Zodíaco. E como eu tava falando de Doku no começo do vídeo, olha aqui, o homem, Doku de Libra. Sim, não é o Mestre Ancião, é o Doku de Libra. Aquele que ensinou o tema a usar a armadura dele. Ele treinou o tema no comecinho do anime de Lost Canvas por 2 anos na Grécia.
E mesmo assim ensinou ele sobre o cosmo, a essência do cosmo, como usar a armadura, o que deve fazer, o que não deve fazer. Mano, a armadura de livro do Doku tem cerca de um arquétipo de 12 armas. 12 punk armas que você pode usar para acabar com, sei lá, 120, 140 espectros. Mano, aquilo ali é roubado, é muito roubado. E eu acho a armadura dele topzera, muito topzera. Mas quando ele foi enfrentar o Hades sozinho, ele deu a vida para manter o tema, a Yuzuriha, até mesmo o Ayato, a salvo. E mesmo assim, ele foi um herói no final das contas. Olha, ele pode ter morrido lá no Las Cavas, mas ele deu a vida para salvar o seu único aluno e também aquele que se tornaria o futuro símbolo da esperança no próprio Las Cavas. Isso é verdade, porque ele pode usar a mão ou também somente as armas. Mas ele escolheu usar somente a mão para lutar contra o Hades, o que eu achei incrível da parte dele. O que foi, minha gente? O que... Cardia Escorpião. O Cardia Escorpião que eu já li no Gaiden alguma vez, ele é meio que o Cardia Escorpião que, se você piscar o olho, se você meio que brincar com ele, o veneno é latente, ele atinge cerca dos 13 ou 14 pontos da constelação de Escorpião, que, velho, pra mim, é o cavaleiro mais topzera, se não com um design bem mais bem feito pelo Kurumada, que, velho, a luta dele no mangá de Sensei Gaiden já mostra que ele não tá de brincadeira. Ele pode topar qualquer parada e mesmo assim não morre. Ele não morre de jeito nenhum. Mas ele teve pouquíssimo tempo de tela no anime e no mangá. Ele não teve nenhuma ação mesmo. Mas eu já posso dizer que ele poderia ter cerca de mais tempo de tela. Olha, a rebelião lá em Senseiya, principalmente lá no próprio Las Cavas, foi por conta do Sísifo de Sagitário. Mas eu não culpo, porque ele foi somente uma vítima. Teve um episódio lá no Las Cavas que ele foi levado por uns deuses do sono, que no caso os oneiros, que ele foi prisioneiro, mas não porque ele quis. Ele serviu a Athena, mas ele quase ia servir na Hades porque a armadura dele ficou toda negra. E se não fosse a Athena lá, que no caso a Sasha, ele poderia até mesmo se tornar um dos servos de Hades ou algo parecido. Poderia, mas isso mudou drasticamente porque lá no Gaiden já mostra que ele encontrou a Athena quando pequena e decidiu levá-la para o santuário quanto antes que o exército de Hades encontrasse ela e a matasse. Agora, esse aqui, velho, muitos de vocês vão concordar que é meu favorito, que é o Elcid de Capricórnio. Sim, o Elcid de Capricórnio lembra muitíssimo o Shura de Capricórnio. Que, pra quem sabe, o Shura de Capricórnio, ele quando brande uma mão parecendo uma espada, é Excalibur, só que aqui o próprio Elcid de Capricórnio, ele usou isso, parecendo até mesmo uma espada que corta praticamente de tudo. Ele cortou cerca da Pantasus, que no caso foi o rosto dela, cortou ela ao meio, cortou cerca do Oneiros, que no caso foi cerca de uma cortina de sangue com seu próximo braço. E cara, aquilo ali e no anime foi muito bom mesmo. Aí depois ele cortou, o que não levou quase nem um minuto. Foi muito bom, muito boladaço.
Olha, aquilo ali é pura verdade. Porque se você pegar o mangá de Lost Canvas Gaiden, vai ver que ele corta assim as pessoas como se fosse o próprio Rei Arthur com a espada bem na mão dele. E se você comparar ele com o Shura, vai ver que é a mesma pessoa, só que em épocas diferentes. O próprio Cavaleiro Zodíaco, o Gaiden, que no caso é o Lost Canvas, se passa no século XVIII, enquanto o Cavaleiro Zodíaco, o atual, se passa no século XX, que no caso o mundo moderno. O que no caso faz mais sentido? Faz mais sentido. Agora no mangá já mostra que o Degel ele conseguiu congelar a terra de Poseidon sem nenhum problema, congelando isso como zero absoluto. Se você comparar ele com o próprio Camus de Aquário, lá do Cavaleiro Zodíaco clássico, vai ver que tem uma semelhança. A única coisa que muda é a paleta de cores do cabelo dele. Mas a patente de Cavaleiro de Ouro de Aquário não muda, não muda não. Ele continua sendo o mesmo Cavaleiro de Aquário. Só que ele veio antes do Camus. Então faz mais sentido você dizer que ele é o Cavaleiro de Aquário. E outra coisa, o motivo dele ter congelado a terra de Poseidon com um único propósito foi para que ele não atacasse ou até mesmo tivesse a brilhante ideia de atacar Atena ou qualquer outro semelhante dele. Porque no mangá do Gaiden já mostra que ele encontrou o seu mestre e ele tem as técnicas do pau e diamante, trovão aurora, até mesmo do frio absoluto. Que para mim aquilo ali já é mais que o suficiente. Top! Rei dos Venenos. Esse aí é descendente do próprio Afrodite, velho. É o Afrodite peixe e pessoa. Porque, cá entre nós, ele tem um jardim de rosas reais. Ele é chamado de Rei dos Venenos porque o sangue dele é venenoso. Ok. Mas eu já posso dizer aqui que se você meio que ficar cravado com rosas brancas aqui na pele, e elas vincarem e ficarem vermelhas de acordo com o seu sangue mesmo, então você já era, você morre assim que elas se tornarem vermelhas por completo. É a mesma coisa que o próprio Afrodite usar rosas diabólicas, rosas piranhas ou qualquer outra coisa, aquilo ali, velho, já é uma faca em dois gumes para você morrer de vez. E aqui o Albafica não tá mentindo não. Quando ele usa isso contra o Grifon, que é um dos 3 juízes do Hades, ele mata de vez. Brabo! Esse personagem aqui é brabo. Nem sequer o Seiya, o Yoga ou até mesmo o Shiryu conseguiu abater o Minion de Grifo com apenas um único movimento. Mas esse aqui fez história. Ele fez história com apenas um único movimento. Olha, eu não vou mentir não, a Ilha de Atena tem cerca de 12 cavaleiros que são fiéis a ela, totalmente fiéis. E totalmente eles vão acabar dizimando, até mesmo quebrando todos os espectros de Hades. Vão sim, porque se acabou com quase todos os espectros de Hades, vai faltar somente o quê? A Pandora, o Hypnos, ou até mesmo o próprio Hades, e acabou a Guerra Santa, acabou por aí. Agora, Seiji Hakurei, que no caso, um é um ex-cavaleiro e o outro é o grande mestre, eles já aparecem lá no mangá do Gaiden de Lost Canvas, que eu não li ainda, mas um é um cavaleiro de taça, o outro é o grande mestre, que, mano, pra mim, eles poderiam ser bem mais que isso, poderiam ser até mesmo 2 cavaleiros que sejam acima dos próprios cavaleiros de ouro.
Mas ok, o Seiji e o Hakurei eles tentaram até mesmo acabar com o Hypnos, com o Thanatos, até mesmo acabar com a barreira dele, mas não deu. O Aí chegou lá e acabou com eles no piscar de olhos, as coisas para amaldiçoada deles. O que pra mim, isso daí foi meio que um vacilo, eles podiam ter acabado com aquilo em menos de um segundo. Agora, a Sasha, ela meio que é a reencarnação de Atena, só que ela é Atena, em versão, só que antigamente. E se você pegar a Atena do CDZ e colocar aqui contra o próprio Lost Canvas, vai ver que é parecido, só que tem uma semelhança.